E estou aqui, de certa forma, participando da São Silvestre, que está na sua 99ª edição, encerrando o calendário de 2024. Hoje é terça-feira, 31 de dezembro. Esta é a tradicional corrida de rua que neste ano reuniu mais de 37 mil corredores para disputarem o percurso de 15 quilômetros no centro de São Paulo. A largada foi dada na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta. Eu estou aqui participando, não como corredor, mas como observador, ou poderia ser, acompanhando o percurso sem pressa. Só que, chegando até aqui, resolvi dar meia volta. Parei em frente à Câmara Municipal de São Paulo e resolvi voltar. Resolvi fazer o caminho inverso até a Praça da República, seguindo na contramão, enquanto divago e registro um pedaço desse grande dia. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e já deixa seu like para não esquecer depois. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo for ao ar. E vamos juntos nessa jornada. Bom, vamos continuar. Eu acho que tem algo de estranho e fascinante na cidade quando a maratona acontece, como se São Paulo resolvesse mudar de pele por algumas horas. E eu tenho a sorte de fazer o fluxo habitual se inverter para a gente enxergar tudo ao contrário, como um reflexo na água, tremendo com o movimento. Só para ver essa multidão correndo, na contramão das ruas conhecidas, dobrando esquinas que normalmente são refúgio de passos apressados ou de quem espera o sinal abrir, sem prestar atenção no próprio cansaço. Desta forma, podemos notar a cidade revelar outra face, menos compromissada e mais entregue ao instante. A gente se acostuma a olhar a cidade de um jeito mecânico, os prédios como cenário, as calçadas como trilha, mas aí vem essa corrente humana e bagunça tudo. E eu sigo vagando com minha câmera, mostrando esse outro ritmo, tentando captar não só os corpos em movimento, mas as razões invisíveis que empurram cada um adiante. Porque ninguém corre por nada. Tem sempre uma história, uma batalha silenciosa, um motivo que talvez nunca seja dito em voz alta, mas que está ali, no jeito que alguém respira fundo antes da próxima subida, na expressão de quem já sente a exaustão, mas continua, como se quisesse provar algo que nem precisa ser provado, só sentido. E de repente, os postes, os sinais de trânsito, as faixas no asfalto ganham outra função, quase como marcas de uma narrativa maior. Eu acho que o mais impressionante é essa conexão que a cidade cria sem que ninguém peça. Porque no fundo, correr é um gesto solitário, mas aqui, cercado por tantos outros solitários, vira um ritual coletivo, uma espécie de acordo tácito entre desconhecidos que compartilham o mesmo percurso, ainda que cada um tenha sua própria linha de chegada. A câmera segue filmando rostos, pés tocando o chão, gotas de suor se misturando ao concreto quente. E eu fico pensando como a cidade é esse organismo vivo que muda conforme a gente decide ocupar o espaço. A Praça da República não é só um ponto no mapa. A Avenida São João não é só uma via de acesso. A gente que dá nome às coisas, que preenche os vazios, que transforma um simples percurso em metáfora. E eu sei que amanhã tudo volta ao normal. Os carros retomam seu domínio, as ruas se fecham novamente para o humano e se abrem para o trânsito. Mas hoje, só por hoje, a cidade parece lembrar que é feita de gente antes de ser feita de concreto. Talvez seja isso que faz esse momento ser tão especial. Ele quebra a lógica fria da rotina, faz a gente olhar para o lado e perceber que, no fim das contas, estamos todos correndo, cada um no seu ritmo, cada um lidando com seu próprio percurso,
mas todos indo para algum lugar. E no final, não importa tanto a linha de chegada, mas o que a gente sente no caminho. Imagina a gente andando na contramão de uma maratona enquanto a cidade pulsa ao seu redor. O som das passadas, os gritos de incentivo, a energia quase palpável de quem corre com tudo que tem. E aí, no meio desse movimento todo, você começa a pensar em como essa corrida não é só sobre velocidade ou resistência, mas sobre a própria jornada, sobre seguir em frente, mesmo quando o corpo pede para parar, mesmo quando a mente tenta sabotar. É nesse clima, nesse espaço onde o físico encontra o filosófico, que me vem à cabeça este livro que traduz bem esse sentimento. Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Eu acho que o melhor momento de falar sobre esse livro é justamente agora, quando sinto bem forte essa sintonia entre o ato de correr e a arte de existir. Em 1982, Haruki Murakami trabalhava em seu bar de jazz em Tóquio e resolveu vendê-lo para se dedicar à escrita. E também, no mesmo período, começou a correr para se manter em forma. Um ano depois, ele completou o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona, na Grécia, e percebeu levar jeito para se tornar um corredor de longas distâncias. Assim, resolveu levar a coisa mais a sério. E, além disso, correr o fazia escrever melhor. Os anos se passaram. Enquanto escrevia, ia também se esforçando em suas corridas. E, coincidentemente, seus romances ganharam o mundo. Traduzido para 38 idiomas, ele se tornou um dos autores mais importantes da atualidade. E também um maratonista, experiente e triatleta. Tendo chegado num nível tão satisfatório, especialmente para ele, resolveu transcrever toda essa jornada para transformá-la em um romance. Nesta obra, ele reflete sobre a influência do esporte em sua vida e, sobretudo, em sua escrita. O resultado foi um livro bem-humorado e sensível, filosófico e revelador, tanto para os fãs deste grande e reservado escritor, quanto para as inúmeras pessoas que encontram satisfação semelhante na corrida. Escrito entre 2005 e 2006 e publicado em 2007, Do que eu falo quando eu falo de corrida traz a prosa límpida e tranquila que caracteriza Haruki Murakami. É quase um manual de vida. Digo isso porque há algo de inspirador em acompanhar a rotina de alguém que, além de escrever romances, corre 10 quilômetros por dia e se arrisca em maratonas, ultramaratonas e triatlos. E de acordo com o que dizem por aí, até hoje, aos 76 anos de idade, o autor segue correndo e escrevendo. Bom, agora vamos lá para minhas observações sobre o livro. Eu acho que tem algo de quase hipnótico na forma como Murakami fala sobre correr. Não só porque ele descreve a rotina de treinos e as provas de resistência, mas porque a gente percebe que cada passada dele é também uma busca, uma tentativa de organizar o caos interno, enquanto o mundo ao redor segue seu próprio ritmo descompassado. E eu fico pensando nisso enquanto caminho por essas ruas, no meio desses atletas, observando a cidade com suas fachadas antigas e os grafites que parecem sussurrar histórias que quase ninguém ouve direito. Murakami largou um bar de jazz em Tóquio para se dedicar à escrita, mas foi na corrida que ele encontrou a estrutura que precisava para manter a sanidade. E eu acho que tem uma verdade profunda aí, porque todo mundo precisa de uma âncora quando a cabeça começa a girar rápido demais. E é engraçado porque enquanto ele corre, a gente sente que ele também está sempre fugindo e voltando para o mesmo lugar, como se estivesse tentando alcançar uma versão melhor de si mesmo, mesmo sabendo que esse horizonte nunca fica mais perto. E talvez seja esse o ponto. A corrida
não é só sobre chegar, é sobre continuar, sobre enfrentar o cansaço, a solidão, as dúvidas. E o legal é que ele não esconde o lado difícil disso, admitindo a dor e o desgaste. E no meio disso tudo, encontrando o Isdani o prazer sutil de ir além, de se testar, pois sabe que o corpo e a mente ainda têm muito mais a oferecer quando a gente acha que já deu tudo. Enquanto vou acompanhando as reflexões dele, eu se dou conta de que correr vira uma metáfora para quase tudo na vida. Tem aquele momento em que ele diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu fico pensando em como isso se aplica a tanta coisa. As perdas que a gente carrega, as escolhas difíceis, ao jeito como a cidade às vezes parece esmagadora, mas ainda assim a gente encontra beleza nas pequenas coisas, como um raio de sol refletindo numa vidraça ou o som distante de um músico de rua tocando alguma melodia melancólica. E aí, enquanto Murakami descreve suas maratonas, suas ultramaratonas, suas manhãs solitárias de treino, a gente entende que ele não está só falando de corrida. Ele está falando de persistência, de como é preciso ter disciplina para criar algo, seja um romance, um corpo forte ou uma vida significativa. E eu acho que é aí que a escrita e a corrida se misturam de vez. Ambas exigem paciência, uma certa teimosia e uma disposição para lidar com o silêncio. Porque no fim das contas, tanto nas palavras quanto nas passadas, o que a gente busca é uma forma de se escutar melhor. E quando ele fala sobre envelhecer, sobre aceitar o declínio físico, sem deixar que isso apague a vontade de continuar, eu acho que tem uma coragem nisso, uma humildade também. Porque não é todo mundo que consegue encarar suas limitações sem se deixar definir por elas. E essa mistura de força e vulnerabilidade, essa consciência de que o tempo passa, mas a gente ainda pode decidir como vai atravessar esse caminho, é uma das coisas mais inspiradoras que ele oferece. No final, eu acho que do que eu falo quando falo de corrida, não é só um livro sobre esporte ou sobre escrita. É um livro sobre resistência, sobre encontrar um ritmo próprio num mundo que está sempre correndo demais. E, mais do que isso, é sobre entender que mesmo quando ninguém está olhando, vale a pena continuar. Porque de algum jeito, cada passada conta uma história. E algumas dessas histórias só fazem sentido quando a gente se permite ir mais longe. E prosseguindo nesta contramão da corrida, eu acho que a cidade amanheceu diferente neste dia da São Silvestre. Não deveria ser surpresa, porque isso acontece sempre, todos os anos, mas ainda assim tem essa vibração no ar que a gente sente, mas não sabe muito bem explicar. É como se por um dia a rotina cedesse espaço para algo maior, algo que faz a gente olhar para as mesmas ruas de sempre com outros olhos. Aquelas ruas que normalmente pertencem aos carros, às buzinas, hoje são dominadas por essa multidão que corre movida por sonhos, por superação, por um desejo de ir além. E eu acho que isso mexe com a gente de um jeito difícil de descrever. Enquanto eu vago com minha câmera, na contramão do fluxo, dá para sentir como se estivéssemos navegando contra a corrente de um rio humano. E não é só correr. Cada passada é uma história. Cada rosto traz uma expressão que diz muito. Tem quem corra por um recorde pessoal. Tem quem corra para honrar alguém. Tem quem corra só para sentir a vida pulsar mais forte. E eu acho bonito isso. Esse jeito de transformar o corpo em narrativa, de fazer cada passo contar alguma coisa. A cidade, nesse dia, também se transforma.
O que normalmente é só cenário, os prédios antigos, as avenidas largas, os postes de luz, vira a parte ativa desse espetáculo. É curioso perceber como a arquitetura, que a gente costuma ignorar no dia a dia, hoje se torna quase uma personagem. E eu fico pensando em como São Paulo é essa mistura de tempos, de estilos, de histórias sobrepostas. Cada prédio parece contar uma coisa diferente, como se a cidade fosse um organismo vivo, sempre em mutação. E tem algo muito poético nesse contraste. A gente está acostumado a ver essas ruas como caminhos para o trabalho, para a pressa, para a rotina. Mas hoje, o asfalto é palco. Hoje, ele sustenta os sonhos de milhares de pessoas que correm não só para chegar, mas para viver cada metro do percurso. E nesse ritmo cadenciado dos corredores, dá para ver que a cidade também tem seus momentos de pausa, de celebração, de conexão. Nesse fluxo inverso que a minha câmera acompanha, eu sinto que estou vendo a vida sob uma perspectiva diferente. Cada corredor é um microcosmo, uma parte dessa diversidade absurda que é São Paulo. Tem jovens e idosos, tem amadores e profissionais, tem gente de todo lugar. E todos compartilham esse espaço, essa jornada, essa busca pela linha de chegada. E eu acho que o mais bonito disso tudo é perceber que, no fim, o que importa não é só o destino, é tudo o que acontece no caminho. Enquanto sigo filmando, a cidade vai se revelando. Cada grafite no muro, cada faixa de pedestres, cada detalhe urbano carrega um pouco da nossa humanidade. A cidade não é só concreto e asfalto, ela é um espelho. Ela reflete nossos sonhos, nossos desafios, nossas conquistas. E a São Silvestre, de algum jeito, faz a gente enxergar isso de um jeito mais claro, como se tirasse o véu da pressa e revelasse o que há de mais essencial. E a câmera vai captando tudo, o suor brilhando nos rostos, os aplausos nas calçadas, o som das passadas ritmadas, e eu fico pensando na quantidade de esforço, de disciplina, de sacrifício que cada pessoa ali investiu para estar nesse momento. Porque para muitos, cruzar essa linha de chegada não é só uma vitória esportiva, é um marco, uma superação pessoal. E essa reflexão me leva a pensar na cidade de novo. Porque São Paulo também é feita de esforço, de luta, de resiliência. Cada esquina, cada praça, cada avenida carrega a marca das mãos que a construíram. E ao mesmo tempo, a cidade também é esse lugar onde a gente se encontra, se perde, se reinventa. No fim das contas, a São Silvestre não é só uma corrida. Ela é um lembrete de que todos nós estamos numa maratona, cada um no seu ritmo, cada um no seu percurso, mas todos buscando um significado, uma chegada, um motivo para continuar. E a cidade, essa parceira incansável, segue com a gente, porque assim como os corredores que já cruzam a linha de chegada, pensando na próxima corrida, São Paulo também nunca para. E talvez, se a gente aprender a olhar para ela com mais atenção, com mais curiosidade, a gente descubra que a cidade não é só onde a gente vive, ela é parte de quem a gente é. Em alguns casos, expressões de pura exaustão, mas todos seguem. E isso por si só já é inspirador. A câmera, nessa jornada pela contramão, não está só registrando um evento. Ela está, de alguma forma, convidando a gente a refletir sobre o significado disso tudo. O que é, afinal, correr uma maratona no coração de uma das maiores cidades do mundo? É um ato individual ou coletivo? É sobre competir ou sobre se conectar? Eu acho que pode ser tudo isso ao mesmo tempo. E é essa multiplicidade de significados que faz da São Silvestre algo tão especial. Pelo caminho, não tem como não reparar na interação entre os corredores e o público. Tem gente que grita palavras de incentivo, tem quem estenda a mão para um rápido cumprimento.
E tem aqueles que só observam em silêncio, mas com aquele brilho no olhar de quem entende a grandiosidade do momento. E esses gestos, por menores que sejam, reforçam uma verdade que a gente esquece no dia a dia. Somos mais fortes quando estamos juntos. Seja correndo ou torcendo, todos ali estão participando de algo maior, algo que transcende o individual. E ao fundo de tudo isso, está lá São Paulo, a cidade que nunca dorme, que nunca para, mas que, por algumas horas, se entrega a esse momento único. E nesse contraste entre o movimento constante dos corredores e a pausa simbólica das ruas bloqueadas para o trânsito, talvez tenha uma lição sobre equilíbrio entre velocidade e calma, entre progresso e contemplação. Observando essa cidade nesse dia especial, eu não consigo deixar de lembrar das tantas histórias que começaram aqui. A arquitetura imponente do centro antigo é quase um lembrete físico do quanto São Paulo já viu e viveu. E pensar que, entre tantos momentos históricos, hoje ela testemunha mais um: a persistência humana em movimento, a celebração da vida em forma de corrida. Talvez o mais fascinante de tudo isso seja como cada pessoa que participa da São Silvestre, seja correndo, torcendo ou só observando, leva consigo algo diferente. Para uns, é um momento de superação física, para outros, uma oportunidade de se reconectar com a cidade. E tem aqueles que talvez nem consigam colocar em palavras o que sentiram, mas que, de alguma forma, saem transformados dessa experiência.